O médico, quando eu peguei dengue, ele falou assim: cara, é hidratação. Se você tomar o remédio, mas não beber água, não vai adiantar nada. É preferível que você não tome remédio, mas beba muita água. Mas, cara, é chato, velho. Porque você não Ficou tá com mal. sede. A verdade é essa, você não tá com sede. Só fica bebendo, 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 bebendo. E o engraçado é que você não vai muito no banheiro. Ou É, seja, porque a água tá indo pra algum canto, entendeu? o corpo tá absorvendo tudo que você bebe, cara. Pra É. recuperar. Mas, ó, galera aí, dengue, cuidado. O negócio é pesado, mano. Tô aqui ferrado, bicho. Nossa senhora. Tô A aqui de- no sacrifício por vocês. É por vocês que eu estou aqui. Ah, meu É, Deus. mas é que agora estão conseguindo ver, né, a sua cara de derrota e tal. Mas a minha tava muito pior, porque tem um dos episódios. Vamos ver, cara, eu quero fazer uma pergunta aí. Ver se a galera sabe qual é o episódio que eu tava com dengue. Porque eu falo que eu tava com dengue no episódio. Só que não, era o áudio só ainda. A gente tava só no Spotify. E dava pra sentir na minha voz que eu tava mal. Mas, cara, eu também fiquei numa derrota absurda, tá? Mas vambora, velho. É isso aí. Superação. A gente tem mais um episódio aí pra gravar com o pessoal. Então, bora começar. Olha aí. Sem frescura. Comprometimento com o público. Bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso podcast Mentalidade Ambidestra. Eu sou Henrique Takemoto, acompanhado pelo meu amigo do Vitor Moreira. Estamos aqui para transformar o seu dia com insights que vão desde a arte de liderança até os mistérios da gestão. Faremos isso de forma séria, de forma inteligente, de uma maneira divertida, como sempre, né, Vitão? Então prendam os cintos porque vamos decolar em mais um episódio repleto de conhecimentos, risadas e, quem sabe, até algumas revelações surpreendentes. Como vocês já me conhecem, sou Henrique Takemoto, casado, futuro pai, empresário e empreendedor. Vitão, Boa, Takemoto! E parabéns pela sua força de vontade de estar aqui nesse seu estado aí lutando contra a dengue, todo dengoso, né? Pra não perder. Deixa eu fazer aquela piada de tiozão, porque eu já tô quase chegando lá, né? Na idade de poder falar que eu sou tiozão, então você tá dengoso. tô Bom, galera, carente, tô carente, tô carente. Galera, meu nome é Vitor, vocês já me conhecem, sou especialista em autoliderança, líder e, mais uma vez, cada dia mais conhecido como escritor. E isso vai se fortalecer, porque não só com o livro já foi publicado, eu e o Takemoto em breve publicaremos o nosso. Inclusive, Takemoto, eu quero aproveitar já no início agora, pelo seguinte, eu quero pedir para a turma vir aqui, quem está assistindo pelo YouTube, já se inscrever no canal, comentar, compartilhar com alguém. A turma tá gostando muito do conteúdo, mas se a plataforma não entender que esse conteúdo está sendo muito compartilhado, está sendo curtido, ela não entende, o algoritmo não entende a relevância. Então eu queria pedir pra galera curtir, quem estiver assistindo, não custa nada, vai lá, dá um joinha, compartilha com alguém que você acha que o conteúdo vai fazer sentido. E já entre nas nossas redes sociais, eu quero passar a minha aqui, que é @VictorAlmeidaMoreira, que é o Instagram, e Victor de Almeida Moreira no LinkedIn, vocês me encontram. E vão lá também no perfil do Mentalidade Ambidestra. A gente está com um perfil nosso, que é @Mentalidade Ambidestra no Instagram. Vocês vão entrar lá, já tem alguns posts muito legais. A gente está compartilhando muito conteúdo do que a gente já falou aqui nos episódios anteriores. E vamos compartilhar muito mais, inclusive das coisas que nós vamos falando aqui. Não é não, Takemoto? É isso aí, cara. Então, quem não é visto não é lembrado. A gente precisa do apoio também, né? Sininho, engajamento, é muito importante. Eu sei que vocês já fazem isso de uma maneira, né, no dia a dia de vocês, mas sempre bom reforçar, né, Vitão? E as minhas redes sociais, para deixar elas aqui também pro pessoal, no Instagram é @henrique.takemoto e no LinkedIn Henrique Takemoto, sempre postando bastante conteúdo por lá também. Mas bora lá, Vitão. A gente veio falar sobre o que hoje? Cara, hoje é um tema, mais uma vez, o pessoal até acha que a gente fica forçando isso, mas não, né? Tudo que a gente fala aqui realmente acaba sendo interligado. E hoje, só o título do artigo que a gente trouxe aqui, como sempre, baseado no artigo, mais uma vez nós estamos trazendo aqui a Harvard Business Review, a gente curte pra caramba os conteúdos, e o artigo que a gente vai falar hoje, o título dele já diz muita coisa, que é: para ajudar o seu time a crescer, você precisa dar espaço para ele
lutar, para ele batalhar, para ele enfrentar os desafios. Cara, isso é muito legal. O artigo basicamente diz que muitas vezes a gente, quando ocupa uma posição de liderança, uma posição ali na hierarquia em que a gente é responsável por um time, nós tendemos, em muitas ocasiões, a não deixar com que as pessoas enfrentem alguns desafios porque a gente toma a frente. E muitas vezes a gente toma a frente por várias razões. Uma delas é querer cuidar da equipe. Eu quero tanto cuidar que eu acabo blindando e evitando que ela se exponha a algumas situações, porque eu vou estar lá para mostrar que, olha, eu sou o líder, eu estou te protegendo. Mas isso pode ser prejudicial. E o artigo, ele não só fala esses pontos, como dá algumas dicas de como driblar isso aí. Então, basicamente, é isso o artigo, é isso que nós vamos explorar, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Boa. E o artigo ele é bem legal, né? Porque ele é bem prático e bem real, sabe? Quando eu li esse artigo em particular, eu fiz muito paralelo. Acho que se tem um assunto que quase ninguém é ensinado, é delegar. Eu acho que essa é uma das coisas que ninguém aprende, ninguém ensina a gente a fazer, sabe? É um assunto que todo mundo fala da importância, fala de que sem a delegação você não consegue resultados exponenciais, que para você crescer você precisa delegar. Só que as empresas e as pessoas, elas não foram treinadas para fazer isso. Uhum. Eu não fui. Não sei se você foi, Vitão. Não sei se alguém chegou para você e falou: ó, Vitão, vou te ensinar a delegar. Não, você vai meio que aprendendo na raça, toma na cabeça, erra, acerta. Quando você vai ver, você pegou o jeito. Mas você pegou o jeito meio que aos trancos e barrancos ali, as coisas acontecendo. E eu particularmente acredito que essa é a realidade da grandíssima maioria das pessoas. Uhum. Então, esse assunto, por mais que você comentou, né, tá interligado com os outros, esse por si só, ele é que eu acredito ser um dos mais importantes quando você fala de liderança. Porque a essência do líder é quando ele consegue gerar resultados através dos outros. Quando o cara não gera resultados através dos outros, quando ele gera para ele mesmo o resultado, ele não é um líder, ele é um executor. Uhum. Então, acho que vai ter vários aspectos que a gente vai poder explorar aqui, começando por esse, né? Começando com essa questão de que é um assunto que você não é ensinado no colégio, você não é ensinado na vida, você não é ensinado nas empresas que você trabalha, nos cursos de negócio, nos treinos. Cara, senão ninguém te ensina a delegar. Essa é a verdade. Cara, é exatamente isso. Ninguém te ensina a delegar. Te ensinam no início de carreira, você perguntou, te ensinaram? Não, mas me ensinaram a ser delegado. Delegado eu era bastante, então eu entendia como eu era exigido, como eu era demandado. Mas, Takemoto, você falou um negócio muito legal sobre, esse é um dos itens principais, que é um assunto por si só, que vai totalmente ao encontro com uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, no episódio da Ana, da Mico. Cara, a gente deixou isso muito claro, ela bateu muito nessa tecla, que ela falava, líderes formam outros líderes. E eu acho que a formação de outros líderes começa aqui, exatamente aqui. Em um líder poder expor ou dosar a exposição da sua equipe de maneira controlada para que ele cresça. Porque, cara, eu me lembro de toda a minha trajetória. E eu me lembro que, embora ninguém me ensinou numa escola, eu me lembro muito bem quando que eu fui aprendendo que eu precisava delegar ou a ser líder. E foi justamente quando eu era exposto a coisas que eu entendia que a minha capacidade produtiva não dava mais conta. E que se eu não fizesse algo para delegar, como por exemplo, né, deixar que alguém fizesse por mim, cara, eu não ia conseguir prosperar. Então eu aprendi a ser líder sendo exposto por um líder. E aí eu achei muito interessante o que você falou. Eu acho que uma das coisas, né, é justamente isso. Quando você tem um líder, como que você aprende? Como que você aprende a delegar? O que é delegar? É quando você tem um líder que te expõe na medida certa. Agora, e para encontrar essa medida, cara? Aí é o desafio. Então, acho que o episódio de hoje é a gente tentar facilitar, por assim dizer, esse entendimento de como que eu, então, consigo delegar melhor as coisas.
Perfeito. né? Então, eu acho que já superamos a fase da importância. Eu acho que nosso público não vai mais questionar. Agora a gente tem que entrar no detalhe. Como é que eu consigo, né? E aí a gente consegue colocar esse assunto de delegação dentro da nossa mentalidade ambidestra. Porque você ser líder e olhando agora no espectro de delegação, você vai viver um eterno ambiente ambidestro. E aí eu separei 6 pontos, a gente pode usar eles como um guia aqui pra gente, para ir, né, trazendo esses pontos também para a galera e a gente discutindo em cada um deles. E a primeira que eu queria trazer aqui, Vitão, é o seguinte, porque o liderado também, né, no final todo mundo, a equipe, a própria empresa e etc., ela precisa entender a diferença entre conquistas individuais e desenvolvimento de equipe. São Legal. coisas distintas. Então, se o líder, a pessoa, ela não conseguir construir uma mente ambidestra, onde ela consiga equilibrar a colaboração com responsabilidade individual de cada um, essa delegação fica muito difícil de acontecer. Boa. Então tem horas que não é você delegar, tem horas que a responsabilidade é de tal pessoa e essa pessoa tem que fazer, às vezes é do próprio líder. Tem horas que a gente precisa tomar aquela decisão, fazer aquele trabalho de forma coletiva. Depende também essa questão, né, desse equilíbrio, depende muito para como que você vai usar a delegação nesse aspecto. Se você não consegue diferenciar responsabilidade individual com colaboração, você está ferrado. Você vai ficar eternamente tomando decisão errada, desequilibrada ao que deveria. Uhum. Perfeito. Quando deveria ir para o indivíduo, você leva para o time, tá errado. Quando você deveria ir pro time e leva pro indivíduo, tá errado também. Você não pode, o líder não pode errar nesse termômetro, sabe? Interessante, cara, interessante. E a gente no nosso livro tem como tá fresco que a gente tá escrevendo, então tá fresco na nossa cabeça. Acho que uma das coisas aqui da mentalidade ambidestra que encaixa perfeitamente, cara, nisso aqui que você falou, nessa diferença das conquistas individuais e do time, da colaboração, entra no que a gente fala muito no livro sobre a gente atuar com uma mente no individual e também no coletivo. Porque as coisas elas se entrelaçam. E a gente está vivendo numa era, vê se eu tô errado, aí é uma análise minha. A gente está vivendo numa era em que a gente está sobrepujando ou exacerbando demais a individualidade. A gente está confundindo as coisas. A individualidade ela é muito boa. O problema é quando eu só foco na individualidade. É o tempo todo eu querendo focar somente no indivíduo. Não, seja você mesmo. Não, você tem que focar em você. Você é que tem que ser feliz. Cara, isso está causando uma distorção nessa mentalidade ambidestra. Porque eu estou deixando de lado as coisas importantes do coletivo. E aí, cara, eu começo a impactar de forma muito negativa o coletivo. Então, eu acho que uma das coisas é exatamente isso. É eu entender quais são essas questões individuais, essas questões coletivas, mas no sentido de que como que a individualidade impacta no coletivo. Então, como que eu delegar isso para esse cara vai impactar no todo. E como que o resultado do todo impacta na atividade desse cara, dessa pessoa. Então, não é fácil, não é fácil. Não é, cara. E de novo, né, a ambidestria ela vai completamente em desencontro a isso, velho. Não dá para viver no extremo. Uhum. É insustentável no longo prazo. Ele pode até ser atraente no curto, né? E até funcionar, às vezes, de repente, o que for o assunto, no curtíssimo prazo. Só que você não sustenta o extremo por muito tempo. Uhum. Você não consegue. Essa é a verdade. Então, Exato. a ambidestria nada mais é do que você pendular numa zona de equilíbrio. Né? Então, o equilíbrio não é você ficar no meio do caminho, não é nada para um lado, nada para o outro, está no meio e fica parado ali no meio. Não, você está pendulando. Né? Uma hora você está um pouquinho mais para um extremo agressivo, outra hora você está um pouquinho, né, para um extremo mais cauteloso, mas pendula, está pendulando. E esse aspecto da própria delegação, você tem que pendular também.
Não dá para você chegar sempre assim, olha, imaginar que você é um líder, chegar e falar, então, estamos aqui com um desafio, time. A bola tá com vocês, acredito em vocês, eu acho que vocês têm capacidade de entregar esse desafio. E tamo junto, hein? Tipo, Vira as costas e espera o resultado. não, eu, como líder, deleguei, empoderei meu time. Não, você não fez absolutamente nada. Uhum. Isso não é delegar. Também não dá para chegar e falar, olha, Vitor, a gente tá com um desafio aqui gigantesco, a bola tá contigo, resolve esse negócio. É isso aí. Aí você fala, pô, só eu sozinho? Como é que eu vou resolver? Então a delegação, ela não consegue ser um extremo. Nenhum e nem outro. A ambidestria também não. E o que você trouxe da individualidade, né, da questão do exagero, no qual eu concordo, também. Mas, de novo, não vai se sustentar, cara. É, exato. Eu acho que a liderança, ela se assemelha muito, eu sempre tomo muito como base a estrutura de família. Então, eu acho que a liderança, ela se assemelha em vários conceitos, tá? Então, o pessoal entenda aí nas devidas proporções aos pais cuidando de um filho. Então, na casa, por exemplo, o pai, ele sabe exatamente aquilo que é coletivo e aquilo que ele delega. A mãe sabe exatamente o que ela delega para a filha ou para o filho e o que é responsabilidade dela e o que impacta no coletivo. Então, eu acho muito legal, cara, toda vez que você tiver alguma dúvida de como agir na empresa, lembra do que seus pais te ensinaram. Muito conceito de liderança, muito conceito de top 10 de performance, seus pais já ensinaram você e já fizeram você entender dentro da sua casa. Não precisa muito, não. Só espero que sejam pais bons, né? Porque tem de tudo, né? Não, com certeza. Espero que sejam pais bons. Só abrir um parênteses aí, né? Não, mas partindo do princípio que os bons são maioria, né? Comercial da Coca-Cola, os bons são maioria. Os que são ruins se espelham nos que são bons. Pais bons tem por todo canto aí pra gente. Assim como líderes, cara. Eu já tive líder que eu pelo menos aprendi o que não fazer. Bastante. Alguns. E esse é um ponto que a gente está discutindo aqui, que também é um item que a gente pode falar, né, com relação a permitir que as pessoas naveguem por desafios. Uhum. Né, você começou no início lá, trazendo no seu resumo, que o líder, por vezes, né, para proteger a equipe, né, para blindar, ele não deixa a equipe se expor a nada. Né? Só que a consequência direta disso, qual que é? Não, eu vou deixar eles seguros. Não. O que você está deixando, na verdade, eles é inseguros, despreparados, porque eles não têm nenhum desafio para tratar. Uhum. Você blinda todos os desafios, eles não aprendem. Né? E é num desconforto que você cresce. Então, uma das coisas da delegação também, que é importante, por vezes, é entender que você delegou alguma atividade para alguém, ou você recebeu, por vezes você não vai estar 100% pronto para fazer aquilo. E é exatamente aí que você cresce. Exato. Você lembra, Takemoto, do que a gente falou em um dos episódios, quando a gente falou da liderança? A gente falou da liderança servidora? É muito interessante quando eu comecei a ler o artigo, cara, e eu lembro que você começou falando, tem que tomar cuidado com o excesso da liderança servidora. E aí eu falei dos doadores e dos os takers entre os doers lá. Cara, ela já começa criticando já. Que cuidado, porque os líderes que são muito doadores, os líderes que são muito servidores, eles tendem a entrar, ela não usa esse termo, mas é um termo que eu cunhei aqui, na síndrome do super-herói. Então ele não quer deixar nada de mal acontecer, ele quer proteger a todo custo, ele quer fazer tudo. Ele quer ser o remédio para as dificuldades da equipe. E o único problema de ser um remédio para as dificuldades da equipe é que a gente não conta com o tal da iatrogenia. Na medicina, iatrogenia é quando o efeito colateral do remédio faz mais mal do que a cura. Então você toma um negócio para resolver a dor de cabeça, o negócio para seu pâncreas. Aí você fala, né, não adiantou, você curou uma coisa pequena e causou um problema muito grande. Então, cara, essa questão de você
defender demais, isolar a sua equipe, não deixar eles enfrentarem nada, não expor, não vai fazer de você um bom líder. Pelo contrário, é uma iatrogenia. Você vai curar as dores de cabeça e vai causar câncer no pâncreas da turma. E é isso, as pessoas não se desenvolvem. Aí a sua equipe depois ela é vista como bando de crianças mimadas, que não sabem resolver nada sem você, não sabem, né, tomar decisão sozinha, não sabe. Cara, e você acha que é por quê? Não é mágica. Uhum. Então, assim, faz parte do processo de delegação. A pessoa tem que dar uma ralada lá, tem que dar uma suada, pô. Tem que dar uma batida de cabeça mesmo. Não sabe resolver, se vira, pô. Vai entender, vai resolver, vai pensar. Não vou te dar resposta de bate-pronto. Né? Então, a delegação é muito disso. Só que a sociedade brasileira, em especial, a latino-americana em especial, ela tem esse problema, sabe? Ele vê a pessoa sofrendo ali, ela já quer ir lá resolver, já quer ir lá ajudar, e esse é o certo, eu tenho que ficar do lado. Ok. E não tá resolvendo nada, você só tá atrapalhando, você não tá preparando ninguém, você só tá mostrando pro mundo que, né, ou pras pessoas, de que o mundo é isso, é fácil, é só chorar um pouquinho que vem alguém te ajudar. Só que não é assim. Não é assim. Então, o líder ele precisa tomar muito cuidado, velho. Muito, por isso que delegar não é tão simples. Não, não é. Isso de não se expor, um dos pré-requisitos da antifragilidade, que eu tanto falo, é se expor ao caos e a danos controlados. Então, um exemplo de um sistema antifrágil é o nosso músculo. Né? No nosso corpo humano tem o nosso músculo. O meu músculo não cresce se eu ficar deitado na cama, se eu não expor ele a nada. Pelo contrário, ele atrofia. Mas se eu vou na academia e eu forço ele, o que eu estou fazendo é causando, inclusive, alguns danos controlados no meu músculo, para que quando ele for exposto a isso, a essa desordem que eu causei, ele cresça, ele se desenvolva. Ele diz, olha, isso pode acontecer sempre, então eu preciso criar robustez aqui. É assim que se cresce uma equipe. É a mesma forma. Então, criar equipes antifrágeis requer que você exponha eles a realmente poder sofrer danos controlados. Ela até dá o exemplo, né? Ela começa o artigo dando o exemplo que uma das líderes dela colocou ela numa reunião para apresentar para o chefe, e o chefe fez uma pergunta para ela, ela deu aquela rateada e ela olhou para a chefe, que estava com ela, né? Ui, o diretor me pegou aqui e eu não sei responder. E a chefe que estava com ela olhou para ela e ficou calada. Cara, é você que está apresentando, responde aí. E aí ela saiu frustrada da reunião, falou, pô, minha chefe não estava lá, não me defendeu. E só depois ela entendeu, ela falou, não, na verdade o que ela estava fazendo era que naquele ambiente interno da empresa controlado, ela não estava me prejudicando. Na verdade ela estava me expondo a algo porque na próxima eu ia me preparar muito melhor. Ela não fez isso para me expor publicamente. É isso aí. E esse é um item também que a gente vai falar aqui, né? Diferenciar o que é uma tarefa de alto risco e de baixo risco. Então, para que você capacite as pessoas, para que você capacite o seu time e tudo mais, você colocar essa exposição em ambientes controlados, que é o que você trouxe, é fundamental. Perfeito. Cara, eu já vi acontecendo essa mesma situação, só que não era internamente. Eu já vi isso acontecendo em cliente. De você, por exemplo, para querer dar visibilidade para a pessoa, né, da equipe, ela pegou e falou para ela apresentar um relatório super complexo para um diretor do cliente. E a pessoa não tinha a menor condição de fazer a apresentação. Ela não tinha um repertório, ela não tinha nem experiência, cara, ela não conseguiria fazer. Mas o líder, achando que ia dar visibilidade e tudo mais, delegou. Não, pode ir lá fazer a apresentação. O que aconteceu? Fritaram a pessoa. Tiraram do projeto. E é isso, entendeu? Por quê? Porque você expôs a pessoa. Isso não é delegar. Isso você fritou a pessoa, literalmente. Agora, se internamente você quer dar mais skill para a pessoa de apresentação, que ela tá precisando, manda ela abrir uma reunião do time. Ali, se ela fizer bem feito, mal feito, cara, beleza, vão dar feedbacks, vai aprender, mas tá tudo sobre o mesmo guarda-chuva, tá tudo dentro de casa. Agora, é isso aí.
Quando o negócio sai, você já não tá mais delegando, você já não tá mais dando visibilidade, você tá expondo a pessoa. É isso aí. Tanto é que na época eu cheguei, sentei o aço, mano. Peguei o líder na época, que não era júnior, e chamei pra conversar. Falei, cara, você tá viajando, mano. Tá viajando. Não é por aí, não. Nunca mais faça isso da sua vida, velho. Você queimou a pessoa. Ah, mas eu achava que não sei o quê. Achava o quê, velho? E aí que você vê a diferença da liderança. Não é falar que sabe, não é dizer que entende. É a pessoa conseguir praticar e ter repertório, velho, de tomada de decisão. Uma pessoa que, pra mim, que tem deslizes simples como esse, que pra mim é simples, cara, são sinais que não tá pronto. São sinais que não tem a conjectura completa, tá ligado? Pra falar, porra, eu tô colocando lá uma pessoa e eu tô expondo ela e não dando visibilidade. E esse é um ponto muito fundamental. Tem que delegar aquelas atividades que começam da mais baixa e vai subindo. As suas buchas, né, Vitão, como líder, são suas buchas. Não é bucha da sua equipe, não. É sua, velho. Você que tem que resolver. Ah, vou delegar pro meu time resolver minhas buchas. Certinho. E tem 2 pontos. O primeiro é você saber diferenciar suas buchas e qual que você de fato delega para não fritar a pessoa, né? Usando o termo que você bem colocou aí. Então, você como líder, você sabe o nível da exposição. Você sabe. Se você não sabe, você não deveria estar como líder, né? Já começa aí. Então, mas geralmente você sabe ali quais são os níveis de exposição de cada um. Ó, essa exposição aqui, ela é de alto risco. Logo, eu vou entrar, porque quem tem que estar na frente sou eu. Mas tem um outro ponto. Mesmo que você identifique uma ocasião em que o risco é baixo, não adianta também só jogar o cara lá. Você, como líder, você não precisa defender ele sempre, mas você precisa preparar ele. Muito líder foca na defesa e pouco na preparação. Se você sabe como é, se você sabe que você já vai expor, senta com a pessoa antes, prepara a pessoa. Sabe como que você diminui o risco de qualquer atividade, de qualquer coisa que você vai fazer? Se preparando. Logo, você precisa preparar essa pessoa. Fica do lado dela, mostra como vai ser, prepara essa pessoa, você vai só abaixando o risco. Quando você expor ela, ela vai estar lá preparada, com baixo risco, num lugar que você já sabe que ela pode ser exposta, e assim por diante. É isso aí. É isso aí, cara. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é cadeia de ajuda, velho. Líder, pra mim, ele tem que ser cadeia de ajuda. Cadeia de ajuda não é um saque, tá ligado? Qualquer probleminha eu vou pegar e ligar reclamando, vem resolver pra mim. Mano, cadeia de ajuda é o seguinte, cara, eu travei, eu não consigo resolver, eu já tentei por várias formas, não tô achando um caminho, me ajuda? É uma forma. Outro eu não tenho uma visão completa, precisaria de uma visão de fora, me ajuda? Essas cadeias de ajuda, o líder ele tem que estar lá do lado, criando inclusive rituais para que isso aconteça o tempo todo. Agora, se essa cadeia de ajuda não é bem usada, ela não serve de nada. Ela banaliza. Aí ela se torna uma cadeia de ajuda no sentido de jaula, uma cadeia. Vira só um teatro, prende né, o velho? cara. Vira um teatro, tipo, eu finge que eu tô fazendo, você finge que só tá, sei lá, me liderando, e, cara, no final, quem tá fazendo tudo é você. E é um pouco esse controle, sabe? O líder que não consegue ter controle sobre si mesmo, ele tem muita dificuldade de se manter líder bom por bastante tempo. E delegando de uma maneira consistente, com qualidade. Ele tem muita dificuldade. Sim. Porque isso é muito o dia a dia do líder, né? E se ele não faz essa parte da delegação muito bem, ele vive meio que num storming que não acaba, porque ele tá sempre delegando mal, aí as bolas sempre vindo quadrada, enfim, as coisas não acontecem, ele vive num eterno incêndio, né? E muitas vezes não é porque minha equipe é despreparada, porque minha empresa, porque o meu cliente, não é porque você não sabe delegar, amigão. É isso aí. Você não sabe ser cadeia de ajuda. Você não tem controle sobre si mesmo. É isso aí.
Os líderes hoje em dia falam muito sobre autorresponsabilidade. Aí até no meu livro, o primeiro, um dos As lá é autorresponsabilidade. O livro best-seller, que quando o meu foi best-seller, acima do meu estava do Paulo Vieira, que era o poder da autorresponsabilidade. Só que os líderes querem muito pregar isso e pouco assumir isso, pouco ser isso. Então, cara, assim, antes de sair querendo, né, dar sermãozinho, dar treinamentozinho, palestrinha para a equipe, que acho que é importante, antes você precisa ser aquilo, não só entender daquilo. A gente falou sobre isso também. E sem ter medo, né, Takemoto? Na transição do Vale Ecomine, no último episódio, o Toya falou um negócio interessantíssimo, né? Como esse sistema acabou levando líderes a, inclusive, às vezes, não é nem porque quer defender a equipe, mas porque não quer que a equipe cresça com medo de que ocupe o lugar onde ele está, para não consumir ou não custar o que ele custa. Ele quer custar mais. Então o sistema também já favorece o cara já atuar de um jeito que ele meio que anula a equipe ali. Então escutem também, é muito, muito bom o episódio com o Toya. Sim. E aí você vê que as coisas estão meio rachadas, né? A sensação que às vezes nos parece é que quando você vai falar de modelo, né, de gestão, quando você fala da questão de modelos globais, de trabalho, a sensação que eu tenho é que sempre, assim, parece que tá meio rachado, sabe, as coisas. E que essa rachadura tá começando a cada vez aumentar um pouco mais. Então, os líderes estão cansados, os liderados estão cansados, as empresas estão cansadas, sabe? Tá todo mundo meio cansado. A sensação que eu tenho é essa. E aí, quando você traz temas como esse, que você precisa falar sobre responsabilidade, que você começa a perceber, de fato, como antes as coisas elas eram. No sentido de, no modelo anterior de liderança, que a gente está falando de liderança servidora, cara, não tinha muita responsabilidade. Tá ligado? A meu ver. A responsabilidade do líder era de servir. E a responsabilidade das pessoas que estavam trabalhando era trabalhar. Ok. É muito vago. Então, essa questão de delegação, por exemplo, eu vejo que ela te obriga a você não conseguir ser mais raso. Você não consegue ser raso na delegação. Do tipo, vou delargar, vou sair dando para todo mundo aqui, um monte de atividades para cada um, e no final do mês eu sento de novo e vejo aí, fizeram ou não fizeram? Não funciona desse jeito. E cada vez vai funcionar menos. Porque quem é liderado, né, dentro de empresas também vai começar a encher o saco desse formato. Porque pessoas que trabalham nesse formato ganham mal. Não tem desafio. Não cresce, não se expõe, não amadurecem. Elas vão cansar. As pessoas estão carentes de um novo sistema. Já estão cansando, né? Por isso que o velho Ecomine, conectando ao que você trouxe, tá aí meio que pujante, tá ligado? Estão carentes, cara. Estão carentes. E aí, com a inteligência artificial agora entrando. Cara, exatamente. Com relação a esse aspecto, né? Uma das coisas que você vai começar a delegar é para uma inteligência artificial. Aí você vai ter que começar a cada vez melhorar as suas perguntas como líder. Que é um dos pontos também que a gente pode explorar aqui no artigo, que é o último. Que é que, velho, você como líder, você não precisa ter todas as respostas, brother. Tá ligado? É isso aí. Chega a ser até meio ridículo achar que precisa. Não faz nem sentido, tá ligado? Mas você precisa ser muito bom fazedor de pergunta. Cara, a sua equipe tá mergulhada às vezes no desafio. Não é você que está 100% do tempo ali. Então quem tem a informação é a sua equipe. Você delegou, Vitão tá puxando a coisa tal, a Maria tá puxando a coisa tal, o Henrique tá puxando a coisa tal. Eles têm a informação. Agora, eu como líder tenho a responsabilidade de fazer perguntas inteligentes e provocativas. E ver se está todo mundo indo para um caminho que deveríamos ir para atingir os objetivos que a gente planejou. A pergunta é responsabilidade minha, como líder. Então, se a reunião for uma reunião que o líder só faça perguntas,
e o time responda e tome decisões juntos, cara, é a melhor reunião. Esse é um time maduro, tá ligado? E o líder ajuda na tomada de decisão mais complexa, que é o que a gente tava falando, não delegar as buchas pro time. Cara, vão ter decisões super complexas que quem tem que tomar é o líder, com o apoio da equipe. Exatamente. Cara, total. Eu fiz um post esses dias que eu falava exatamente sobre isso, né? Se você tem todas as respostas sem saber exatamente as perguntas, você não tem resposta nenhuma. Afinal de contas. Eu escrevi um artigo que saiu, inclusive, na UOL, que eu falava sobre... Você já leu o Guia dos Mochileiros das Galáxias? O Guia dos Mochileiros das Galáxias Não. é um book de vários livros, né? São 5, que é uma série muito legal, infanto-juvenil, que conta ficção científica de uma forma bem engraçada, sobre viagens no espaço. E começa o livro contando que alguns extraterrestres fizeram uma máquina chamada superinteligência para responder à grande questão do universo, né? O grande sentido da vida. E aí eles esperam por cerca de, sei lá, quantos milhões de anos, não me lembro. E aí, finalmente, a máquina calcula essa superinteligência, esse grande computador, e aí eles ficam todos esperando a resposta, e aí a máquina cospe a resposta. 42. Aí fica todos os caras olhando um pra cara do outro. 42? Essa é a resposta pro grande sentido da vida. Aí um olha pro outro e fala assim, mas qual que era a pergunta mesmo? Qual que é a pergunta que a gente quer responder? Ou seja, ele brinca ali justamente com essa questão de que, cara, uma resposta precisa sem uma pergunta bem feita, ela é completamente descartável, ela não serve para absolutamente nada. Então, antes de sair querendo resposta, e tem muito líder hoje em dia que quer ter resposta de tudo, ele sabe tudo, é o que você falou, né? O líder não precisa ter todas as respostas, mas tem líder que tem medo de não ter todas as respostas. Então ele sai cheio de 42 na boca. 42, 42, 42. E quando de fato ele precisa entender quais são as perguntas que ele está respondendo, ele não faz ideia. Ele não faz ideia. E aí, cara, você vai perdendo credibilidade, né? E vai sobrecarregando a equipe, porque tá todo mundo fazendo um monte de coisa para gerar um monte de 42 que no final das contas não vai servir para nada. Pois é. Não, e, pô, eu sou um cara que consegui aperfeiçoar bastante essa minha habilidade de fazer perguntas, né? E quer ver um exemplo? Que, velho, o piloto automático, quando ele liga, você literalmente não percebe, velho, que você tá fazendo certas coisas e alguém te fazer uma pergunta, cai a ficha na hora, velho. Você fala, porra, caraca, não é possível. Por exemplo, nos últimos anos e há um tempo já, eu lidero toda a parte de negócio das empresas que eu participo, né? Então eu que puxo a parte comercial, parcerias e tudo mais. Era muito constante em reuniões, né, de vendas, às vezes, e tudo mais, as pessoas virem e falarem, tô trabalhando em tal coisa, tô trabalhando em tal coisa, tô puxando tal oportunidade, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E eu só escutava. A pessoa ia lá, falava um monte de coisa. Aí eu, beleza. Aí eu começava a fazer pergunta. Falei, tá, qual é a que você mais tem dedicado tempo? Aí a pessoa começava a responder. Nessa aqui. Tá. E qual é a que você tem menos dedicado tempo? Nessa aqui. Qual é a oportunidade que você acha que tem mais chance de vencer? Não era que ele estava gastando mais tempo. Só nas respostas às perguntas ele já se contradizia. E aí, e qual é a oportunidade que mais a gente tem valor aí de contrato? Que era uma outra oportunidade. Eu não precisava falar nada para a pessoa já se ligava que ela estava focando em coisas que não deveria, que ela não estava focando em coisas que deveria, porque ela vai num piloto automático. E quando você vai ver, você está gastando energia aonde vai dar menos resultado, e ao invés de gastar energia onde vai dar mais, você não se liga, porque você entrou num piloto automático ali. Aí o papel do líder não é chegar para a pessoa e pegar todos os 10 mil itens que ela falou que está fazendo e microgerenciar cada um dos itens e ver. Não.
Faz 3, 4 perguntas bem feitas pra pessoa, pra você ver se ela não vai reposicionar tudo que ela tá fazendo. E vai falar, puta, verdade, velho, tem que mudar isso aqui, mudar isso aqui. E às vezes você nem respondeu, você só trouxe as perguntas. E olha que legal, assim, o exemplo que você acabou de dar, ele tá totalmente em linha com a questão de você não precisa ter todas as respostas. Você não tinha as respostas para ele. Você não olhava o portfólio dele e falava assim, pô, ele tá fazendo errado, eu sei por onde direcionar. Na verdade, as respostas estavam com ele. Era só ele ter as perguntas certas para raciocinar e estruturar. Então, você não fazia ideia do portfólio. Você não fazia ideia da priorização. Então, só com as perguntas certas, sem de fato ter todas as respostas, você conseguiu gerar valor pro cara. Pô, liderança, é isso aí. E eu fazia o quê? Fazia a questão da liderança mais macro, que é literalmente você trazer os seus desafios e compartilhar eles com os times. No sentido de, olha pessoal, a gente precisa dar 10 de resultado. Legal? Hoje a gente está dando 7 de resultado. A gente precisa achar esses outros 3. Uhum. Eu tenho 3 iniciativas aqui, eu quero você, Vitor, que puxe essa, você, Maria, puxar essa, e você, Joãozinho, puxar essa. Eu acho que se essas 3 derem certo, a gente consegue esses 3 que a gente precisa. Beleza? Vamos sentar agora, vou te explicar exatamente, né, quais são as ideias dessa iniciativa, e a gente vai conversando nas próximas reuniões. Isso é delegar. Cara, também. Não é só ficar lá, né, perguntando. Você tem que trazer para um contexto de negócio, no caso, né, de liderança, de empresa. Mas é isso também, né? E não, tá faltando 3. E aí, time, vocês pensem aí como é que vocês vão me ajudar. Não precisa de você como líder para fazer isso. E é interessante, né, que você falou, porque tudo o que você precisa para delegar, ou melhor, não é tudo que você precisa, mas a primeira coisa que você precisa é algo que parece óbvio, mas muito líder não faz. É conhecer sua equipe, cara. É conhecer quem, é conhecer quem está posicionado onde, é conhecer quem é capaz do quê, quem é qualificado para quê. Que é uma das coisas que quando se chega e se assume uma equipe, é a primeira coisa que você tem que fazer. Embora não isso seja óbvio, isso não é trivial de se fazer. Então, delegar começa com você sabendo. Delegar o que para quem? Que é uma coisa importante. Você delegar para um cara que não sabe montar um modelo econômico. Você delega para o cara fazer um modelo econômico. E para o cara o engenheiro que cuida da válvula, você delega fazer um desenho de um PowerPoint, velho, você está fazendo tudo errado, até porque você não entendeu sua equipe. Então, delegar parte do princípio também de saber quem é quem faz o quê, quem sabe o quê. Sim, com certeza. E delegar também é clareza de objetivos, é tempo. Olha, é para tal data, para tal período. Os resultados esperados desse trabalho são esses. É dessa forma que a gente vai acompanhar, né? E tudo mais. Tem gente que odeia, velho, essas coisas. Acha que isso, porra, é uma perda de tempo e que não sei o quê. Só que essas que falam, geralmente, não dão resultado nenhum, velho. Elas criticam um modelo que dá certo, não colocam um modelo que funcione de pé e entregam 0 resultado. Tá ligado? Você fala, porra, meu irmão, caralho. Isso você vê muito em empresa. Tá bom, então continua fazendo do seu jeito. E tem empresas que mantêm essa galera, e eu não faço sentido por quê, tá ligado? Mas mantém. Assim, você já passou por algum momento da sua carreira na parte de liderança, só pra gente tentar entender aqui, em que você de fato expôs alguém, no sentido de que a gente está falando aqui, uma exposição controlada e tal, a pessoa acabou se frustrando por não ter conseguido tocar, como no exemplo do artigo, né, que ela não conseguiu responder a pergunta do diretor e a chefe não interviu ali, até porque sabia que aquilo era para ajudá-la a se desenvolver. Você já passou por isso e você ficou se sentindo mal?
Porque isso é uma das coisas que ela cita no artigo, né? Que o líder muitas vezes faz isso, mas depois ele se sente emocionalmente mal. Puxa vida, parece que eu abandonei a minha equipe. Cara, você já se sentiu assim? Não, sinceramente não. Eu sempre gostei de combinar muitas coisas com as pessoas, sabe? Mesmo quando eu era mais novo, né, e tudo mais. Eu sempre gostei de combinar, velho. Sempre disse para as pessoas, quando eu realizava algo nesse sentido, eu sempre dizia, cara, ó, tô fazendo isso de intencional. É pra isso, papapá, papapá, papapá. Cara, lá eu preciso que você confie em você mesmo. Porque se eu intervir numa reunião, eu vou tirar completamente a sua credibilidade, entendeu? Então, o que você precisa fazer? Se prepara como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Uhum. Tenta prever todas as respostas que vão fazer para você. Mesmo aquelas que possam parecer mais loucas possível, às vezes são essas que vêm. Isso aí. E se você não souber responder, fala que não sabe. Eu, como líder, vou saber se eu preciso intervir ou não. Isso aí. Então, eu acredito que essa é a arena, velho. Tá ligado? Não dá pra na Mas arena ficar pensando, cara, não deveria ter colocado a pessoa na arena. Agora líderes fudeu. novos costumam pensar isso, cara. Líderes novos. Porque quando eu fui líder novo, eu passei por isso. De delegar, expor alguém, mesmo que o ambiente tenha sido controlado, ver essa pessoa frustrada por não ter conseguido dar conta naquele momento, e eu acabar levando isso para o lado pessoal. Então, eu acho que fica aqui uma dica legal também. A gente precisa começar a entender, cara, que no jogo vai ter falta, no jogo tem as regras, no jogo vale o que acontece no jogo. Eu demorei para poder assimilar, demorei no bom sentido, né? Eu tive um tempo para poder assimilar e não levar para o lado pessoal essas questões. De falar assim, poxa, mas eu gosto da pessoa. Não, tudo bem que você gosta da pessoa. Mas é por gostar, inclusive, que você precisa fazer isso para desenvolvê-la. Então, inclusive, eu vou voltar de novo para o paralelo com a paternidade ou com a maternidade. O Jordan Peterson, uma das regras que ele tem no livro 12 Regras para a Vida é justamente não deixe o seu filho fazer nada que você não vá gostar dele. Ou seja, não mime ele, não deixe ele muito mimado, não proteja ele demais, porque ele não vai estar preparado para mais nada na vida e você nem sempre vai estar ali. Então, eu acho que desvincular isso, essa pessoalidade com a pessoa e pensar na carreira dela é um ponto a se trabalhar, sabe? E a conversa. Eu acho que pelo fato de você não ser treinado em questões de delegação, eu acho que as pessoas não conversam também quando isso acontece, esses eventos acontecem, elas não conversam antes. Né? Você, às vezes, na maior das boas intenções, fez tal coisa, mas essa tal coisa só estava na sua cabeça. A pessoa também foi lá, fez da melhor forma que ela conseguia, pensando de tal forma, com uma expectativa diferente, e eventualmente não deu certo. Uhum. Você consegue contornar isso simplesmente nas próximas, conversando antes. Você vai participar da reunião de diretoria. Caso prático, que aconteceu na minha última empresa. Eu ia sair de férias, de lua de mel, e aí, nesse interim, a galera que trabalhava comigo ia participar das reuniões de diretoria no meu lugar. Legal? Então, assim, eu não estaria lá, inclusive. Nem pra tentar auxiliar de alguma maneira. Então eu falei, pessoal, primeiro, você quer participar? Tem 2 pesos e 2 medidas, né? Pode ser uma puta oportunidade, porque você vai estar lá conversando, né, numa reunião de diretor, ou você pode ser fritado, pelo mesmo motivo de ser uma reunião de diretor. Exatamente. Mas é opcional. Ninguém tá te obrigando a ir na reunião. Você quer ir? Primeira opção. Quero. Você acha que você está pronto para ir? Acho.
Então, beleza. Eu vou te dar algumas dicas que é importante você fazer. E dei todas as dicas. Ó, importante ver isso, importante checar isso, importante se comportar de tal forma. Na reunião, fala por último, ou não fala nada. Cara, dei todo um script ali, umas melhores práticas para quem fosse participar. E é isso. É aquilo que eu falei da preparação, né? Isso que você fez é justamente reduzir o risco. Porque você, além de expor ele ali em um ambiente que você sabia que era controlado, você preparou a pessoa para estar ali. Cara, você diminui o risco assim consideravelmente. Então, Exato. Ou seja, a pessoa ela mandou bem, mas se ela mandasse mal, cara, combinado, brother. exato. Combinado. Takemoto, faz o wrap-up pra gente ir pros finalmente. Por quê? Porque eu queria falar sobre um comentário que mandaram pra gente de um episódio nosso anterior que eu achei legal de complementar Bora. aqui. E também dar um mérito aí pro pessoal que tem comentado, que tem escutado bastante, dando feedback. Bora. Então vamos lá, wrap-up aqui. Bom, delegação é mais do que uma habilidade, é uma mentalidade que você adquire e que ela que transcende, né, ela que transmite no final, desculpa, a você estar pronto a ser líder ou não, sair da execução e ir para uma liderança. É através da delegação, a sua arte de delegar. Existe um desafio muito grande, né, com relação a esse assunto, porque você não é ensinado, as empresas não dão, e realmente isso cria um processo muito doloroso para muitas pessoas, mas todas elas, de alguma forma, elas passam, elas conseguem evoluir, né, nesse aspecto, outras, infelizmente, não. E tem 6 pontos que a gente passou aqui hoje, que traz uma luz um pouco mais tangível para todo mundo com relação à complexidade da delegação. Né? Primeiro é de entender a diferença entre conquistas individuais e desenvolvimento de equipe, que são coisas distintas, e para delegar é importante entender isso. Permitir que as pessoas naveguem por desafios, se elas não ficarem desconfortáveis, elas não crescem. Reconheça suas emoções e resista à vontade de assumir o controle. Então, ser líder não é ficar que nem um babá, é ser cadeira de ajuda. Diferencie tarefas de alto e baixo risco. Comece delegando pelas de baixo risco, porque as de alto risco são suas, como líder. Incentive as pessoas a desenvolver novas habilidades em um ambiente controlado, é o que a gente estava falando. Então, há uma diferença entre visibilidade e exposição, né? Ou seja, o fritar que a gente falou. É importante tomar cuidado. E por fim, você não precisa ter todas as respostas. Então você precisa ser bom, né, um bom ou boa fazedora de pergunta. Então o seu time, se ele estiver bem redondinho, for um time maduro, com uma boa delegação, cara, a resposta muitas vezes está com a galera. Você tem que só fazer a pergunta certa. É isso. Excelente. E tudo isso, a gente falando aqui, que o líder, né, tratar a equipe assim, quando você foi falando, eu pensei no seguinte, pô, isso serve para mim mesmo também. Eu posso pegar esses itens que você listou e mesmo que eu não ocupe um cargo, que eu tenha uma equipe debaixo de mim, eu consigo aplicar isso para mim mesmo. As perguntas certas, eu me expor a ambientes controlados, eu pedir a bola. Lembra da Ana D'Amico falando? Galera, pede a bola, entendeu? Se exponha você mesmo, fala, essa reunião eu conheço, tal, me coloca lá, deixa eu apresentar. Então, assim, tudo isso é aplicável tanto para você liderar uma equipe, mas para liderar a si mesmo. Achei legal. Sim. Boa. Isso aí. E aí, o que é esse negócio aí que você vai trazer? Cara, tem um amigo nosso que vale aqui a menção honrosa aí, né, dele, que ele tá sempre do nosso lado, cara. É um cara excepcional. Ele escuta todos os podcasts depois que lança. E ele faz questão de mandar. Ele não só escuta, ele faz questão de mandar um feedback do que ele achou e tal. E no último que a gente falou de dinheiro, não no último, né, mas acho que é o penúltimo, nós falamos do dinheiro, que o último foi com o Toya. Ele escutou, nos deu aquele feedback e inclusive compartilhou um estudo muito legal com a gente, porque lá a gente falava sobre a ambidestria de lidar com a ciência e com a arte de gastar dinheiro.
né? Só para lembrar a turma. E a gente começou a falar sobre como o dinheiro ele tem um limite para a felicidade. A gente estava discutindo, dinheiro traz felicidade ou não? Aquela famosa pergunta. E aí a gente chegou na conclusão do seguinte, lá no podcast, na nossa conversa. Chega um momento que, mesmo que você seja muito mais rico que eu posso atingir um patamar, mesmo abaixo de você, muito abaixo, mas o meu patamar já é alto o suficiente para que eu consiga obter os mesmos benefícios do mundo que você obtém. Porque o dinheiro tem um limite do que ele pode comprar, do que ele pode acessar no mundo. E aí ele passou um estudo, cara, olha que interessante. Ele fala o seguinte, que esse limiar, nesse estudo, eu não tenho o ano do estudo aqui, isso pode, não sei quanto está atualizado, mas o preço da felicidade, o limite da felicidade seria de $95 mil. Por ano, né? Por ano. Que a partir daí, o aumento de felicidade, ele é residual. Por mês, tá? Por mês. Por mês? Desculpa. Por mês. Ah, tá. Deixa eu pensar aqui, fazer uma conta rápida na minha cabeça. Faz sentido, né? Acima disso, quem atinge $95 mil por mês é como se atingisse o nível máximo da felicidade de tudo que se pode acessar de bom no mundo. 500 mil reais por mês. É muito dinheiro, mas o que a gente quer dizer é o conceito, né? De que realmente... e vamos supor, você ganha $500 mil por mês, mas o Neymar ganha quanto por mês? Ah, pois é. Então, se você chegar a ganhar 500 mil e o Neymar ganhando 11 milhões por mês, vocês vão acessar os mesmos níveis e lugares. É. Cara, faz sentido, velho. Mesmo, mesmo a gente que não tem. Vamos lutar pra ter então, né? Mas, tipo, cara, é só você se comparar a quanto você ganhava, sei lá, 10 anos atrás. Tudo bem, pelo menos agora tem uma meta, né, Takemoto? A meta era dinheiro infinito, agora é $95 mil por mês, tá? Não, mas é engraçado, porque é isso. Se você pegar o seu primeiro salário, Vitão, e pegar o seu salário de hoje, tem aí uma porcentagem de aumento, tá? Entre um e outro, óbvio. Correção. A sua felicidade cresceu nessa mesma proporção? Cara, não. Não, e o que cresceu também eu não consigo proporcionalizar pelo dinheiro. Não foi o aumento, de verdade, não foi o aumento do salário que em alguns momentos me fez feliz, de verdade. Então, interessante. Você vê, né? Tipo, chega uma hora que o dinheiro ele não consegue mais responder. A resposta não tá mais lá. Ela vai cada vez estando menos lá. Exatamente, cara. Ela vai cada vez estando menos lá. Você pode aumentar a conta, aumentar, né? Mas, cara, não muda a sua barra de felicidade. Mas aonde sempre tem valor é na jornada, né? É no esforço. É interessante. No esforço sempre tem valor. Porque o esforço, ele te faz sentir bem consigo mesmo, cara. A cada esforço que você faz, vencendo ou não, você atinge um patamar. Então, por exemplo, eu corri hoje e fiz um pace abaixo de 5, que era a minha meta para esse mês. 5 quilômetros com um pace abaixo de 5. Rápido, hein? Caraca! Cara, foi muito difícil. Mas nesse processo, nesse esforço, você atinge um nível de si mesmo que você não volta mais. Você acessa um nível que você fala, cara, eu sou capaz, eu fui lá. Você pode até voltar a ser você normal, mas você volta com um pouco daquele cara que fez o pace abaixo de 5, entendeu? Isso é legal. Vou te chamar de Sonic agora. Você é baixinho, perninha curta. Aí, manda um negócio, manda o cara botar um Sonic aí, ó. Sonic! Que baixinho, rapaz. 1,80 m baixinho? Eu tô com dengue, mas para, velho. Não precisa... Tô com dengue, mas não tô delirando. Né? Pô! Calma! Boa.
Takemoto, é isso, cara. Eu acho que, mais uma vez, a gente conseguiu, cara, trazer algo extremamente valioso aqui. Bate-papo sensacional. E reforço aí pra galera compartilhar, curtir. E manda aqui nos comentários mesmo do YouTube que a gente vai ler. Pode mandar em qualquer das nossas redes sociais que a gente já passou e a gente vamos estender esse assunto para além desse vídeo, para além desse podcast. É isso aí. Pra cima, galera! Valeu, turma. Um abraço. Valeu!